iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com o fráter e professor de matemática, Celso Peçanha Machado, sobre geometria sagrada. Confira! Frater Celso, que bom conversar contigo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito bem-vindo novamente. Obrigado, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Eu que sou fã do programa, já tinha dito de outra vez, sou teu fã e gosto muito dos assuntos apresentados. Para mim tem uma alegria estar junto com você, batendo esse papo aí, que é sempre bom, a gente está sempre aprendendo, eu aprendo com vocês, a gente faz compartilhar aí de informações. Eu acho que isso é muito útil para o nosso público, para aquele que está nos assistindo. Isso mesmo. Então, se da vez passada nós falamos sobre as supernovas, hoje vamos falar de geometria sagrada. Então, o que a gente pode entender por geometria sagrada e como que ela surgiu? Olha só, não foi num conceito bem geral, né? Existem algumas interpretações sobre o tema, mas a geometria sagrada ela é uma expressão, através das formas, da matemática, da ligação entre o humano e o divino, e o sagrado, e o transcendente, né? E ela tem, há milênios, nós notamos na história a ligação entre diversos povos e as suas estruturas feitas para adoração, para os seus cultos, para os seus rituais, dessa ligação entre o divino, o sagrado e eles mesmos. Por exemplo, eu estava conversando com você um pouco antes da gente entrar no ar para essa gravação. As estruturas megalíticas, que a gente fala extensamente, eu estou até fazendo um livro sobre isso, estou escrevendo um livro sobre isso, a gente fala extensamente na primeira parte do curso que a gente vai ter mais adiante. Elas são coisas que foram feitas, começaram a ser feitas em 10.000 antes de Cristo, algumas delas. Então, nós estamos falando de 12 milênios. Então, já aqueles povos, eles, ao montar a sua estrutura, elas faziam uma ligação entre a astronomia, matemática e os seus cultos de fertilidade, das suas crenças ligadas a isso. Então, é algo muito antigo que a gente percebe em inúmeras culturas. E há uma convergência, muitas vezes, de mesma abordagem por diversos povos distintos, ligados às estrelas do céu e as ideias dessas estrelas e a sua relação entre o indivíduo e a sua coletividade. Perfeito. E, Frater, qual que é a importância da geometria sagrada para a harmonização de pessoas e ambientes? Se nós podemos dizer que a aplicabilidade correta das formas geométricas pode restaurar o equilíbrio físico, energético, psicológico e do ambiente em que vivemos. Poderíamos fazer um programa inteiro sobre isso. Tá? Vou tentar ser o mais breve possível, porque isso é realmente uma pergunta bastante complexa. Eu vou me prender a dois aspectos, tá? De duas culturas, mais oriental e mais ocidental, que, se bem que nós não temos, estou falando da tradição, porque a gente não tem mais felizmente, nós não temos mais essa divisão, né, entre Oriente e Ocidente. É ótimo, mas só para a gente se situar historicamente. Existe uma tradição da cultura do taoísmo, de fazer o equilíbrio das formas em casa, da estrutura. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui da minha casa, onde eu estou. Tá? Ela não foi construída desse jeito, mas eu todo dia digo, puxa, que bom que foi construída. Ela é de frente para o nascer do sol. Eu estou na praia, né? Ela é de frente para o nascer do sol. Ela é desenhada nesse sentido leste-oeste. E isso me traz uma sensação de harmonia incrível. Isso me traz uma sensação de harmonia muito grande. E eu tenho também um jardim zen, eu tenho as minhas pedras, que eu gosto de colecionar pedras, eu tenho ali para quê? Eu me sinto em harmonia quando estou lidando com esses elementos. Então, a gente pode estudar isso. Mas tem algo de muita influência na cultura ocidental, que vem da Grécia, que é a relação entre o número de ouro, o φ, né, e as formas, e o que nós consideramos belo. Vou te contar uma experiência que eu já passei por ela e já fiz essa experiência várias vezes. Tá? Por exemplo, tinha um grupo de pessoas, quanto mais gente, melhor, e as pessoas votam em quem consideram o mais belo.
As pessoas votam. Então, tu faz um apanhado ali, e entre os 4, 5 primeiros colocados, eu fiz isso quando estava estudando na graduação, e depois repeti isso aí várias vezes, experimento. E depois você tira as medidas dessa pessoa. A altura dividido pela altura do umbigo, o braço e o antebraço, o rosto e esse pedacinho aqui do nariz. E, incrivelmente, quanto mais belo nós achamos as pessoas, mais essa relação está próxima do 1,618, que é o φ. Nós temos naturalmente achar que esse número é harmônico, que ele é belo, que ele nos traz essa sensação. E esse número foi aplicado na arte, na geometria, no desenho do Partenon, lá na Acrópole de Atenas. Esse número está presente em N outras coisas, que a gente vai ter a oportunidade de citar ainda no decorrer desse nosso bate-papo. Então, são duas coisas muito interessantes quando a gente fala em harmonização. Todas elas advindas do quê? Da própria relação entre o que é natural e o homem, no sentido de humanidade, né? Para as mulheres não ficarem chateadas. Quando falo homem, é humanidade, tá? E que elementos compõem as obras da geometria sagrada? Olha, eu vou falar assim, em geral, existem padrões geométricos ligados a algumas estruturas religiosas. Mais adiante a gente vai citar alguns mais especificamente. Tem as linhas que são descritas em livros sagrados, determinadas medidas que são expressas em vários tempos, em várias construções. E existe uma outra corrente mais esotérica que considera determinados desenhos bastante ligados por um determinado simbolismo. Tudo isso é muito simbólico, né? E existe uma ligação entre geometria, misticismo, filosofia e religiosidade através dos séculos e em culturas diferentes? Nossa, essa pergunta aí, essa merecia uma série de programas, tá? O que acontece? Essa divisão entre o racional, o físico, o que está além da física, a metafísica, essa é uma divisão historicamente recente. Ela é uma divisão nova, né? De um tempo para cá, que começou a ser considerado que os saberes são divididos. Com o estabelecimento do método científico, das ideias científicas, se estabeleceu que esse método e essas ideias estão acima de todas as outras, quando, na realidade, todo ser humano é composto, ele é algo complexo, não é algo simples. Ele é um todo, nós temos várias maneiras de ser, de nos identificarmos, várias estruturas que nos compõem, que é o mental, o psíquico, o espiritual, então nós temos essa relação. Então, por exemplo, eu vou pegar 3 exemplos, tá, para falar para você o mais rápido possível, de 3 ídolos meus. Tá? Pitágoras, John Dee e Isaac Newton. Né? Pitágoras, ele não é um matemático, ele é um estudioso geral de várias teorias. Quando eu li Pitágoras a primeira vez, lá dezenas de anos atrás, eu enlouqueci com aquelas ideias dele, com aquela descoberta do número de ouro, uma relação dentro do pentagrama. Então, realmente, eu pirei. E ele conseguia ver as coisas dentro de um universo mais holístico, do todo, né? Mas, na realidade, essa separação é mental nossa. São os homens que criaram isso aí artificialmente. John Dee, eu viajei milhares de quilômetros, viajei milhares de quilômetros para ver os instrumentos que ele usava. Ele era um grande matemático, nem tão famoso assim, mas ele era conselheiro da primeira rainha Elizabeth I, e ele foi o cara que pensou o Império Britânico. John Dee foi o cara que imaginou, no ano de 1500 alguma coisa, o Império Britânico. E ele tinha uma bola de cristal, tinha um espelho de obsidiana, e bolou a chamada linguagem enoquiana de conversa com os anjos. E era matemático, sabe? Então, não tinha essa diferença. Isaac Newton, um dos maiores cientistas, talvez um dos 5 maiores cientistas de todos os tempos, ele determinou a teoria da gravitação universal, ele calculou exatamente como é que os corpos se deslocam no universo. Ele fez o cálculo diferencial integral, que é uma das minhas principais áreas de atuação no ensino, que tudo que você conhece de tecnologia está ligado a isso. E ele é um estudioso, um cara que ele mergulhou profundamente em descobrir essas medidas dentro das Sagradas Escrituras.
Inclusive, calculou a data do Apocalipse. O próximo Apocalipse que a gente vai ver por aí vai ser calculado por Isaac Newton. Então, sabe, na realidade, eu não consigo perceber essa divisão. Me estendi demais nessa resposta, né? Mas eu já imaginava que isso ia acontecer. Tá ótimo. E que padrões matemáticos encontramos por trás da natureza e dos objetos físicos? Caramba, olha só. Se eu pegar a minha aliança aqui, se pegar essa minha aliança e dividir, e fazer a divisão entre a medida da circunferência e o diâmetro, que é uma linha que vai de um lado ao outro da circunferência e passa pelo centro dela, o diâmetro, eu vou achar um número π, 3,14, 15, 9, sabe? E assim por diante. Agora, se eu for do outro lado do universo, pegar a medida de algum círculo que tenha lá um planeta, uma estrela, alguma coisa, e fizer essa mesma divisão, eu vou achar esse mesmo número. Entende? Então, tu começa a ficar pensando. A maior parte dos matemáticos pensa que nem eu. Embora não digam isso publicamente, mas existem pesquisas na área que demonstram isso. Poxa, o que está vendo aqui? Porque a pergunta isso acontece. Ótimo, mas por que isso acontece? Então, a impressão que dá para muitos é que isso aí é uma realidade que foi escrita utilizando a matemática. Então, esse padrão a gente encontra com muita frequência. A gente encontra o φ, que eu falei antes, 1,618, em N formas naturais. Por exemplo, eu encontro essa relação dentro do meu corpo, como eu falei antes, que a gente pode fazer as medidas das pessoas, né? Quanto mais elas estão dentro dessa forma, mais bonitas elas são consideradas. E, professor, geralmente quando a gente pesquisa sobre geometria sagrada, constantemente aparece a expressão a flor da vida. O que ela significa? Esse desenho é algo que ele foge ao padrão de interpretação acadêmica. Ponto. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Eu sou um cientista, Celso, sou um cientista, um cara que estuda várias coisas, matemática, astronomia. Eu tenho determinadas regras que eu utilizo o método científico. Não tiro a validade de outras ideias, porque todo o meu discurso até agora que eu falei é que essas ideias são válidas também, mas nem sempre elas estão sujeitas à interpretação do método científico, o que não tira a validade delas. Eu, por exemplo, estudei durante muitos anos a Cabala. Eu tinha um amigo, eu fiz um curso na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu fiz amizade com um rabino de Jerusalém, o Raí Zuckeró. Aí a gente tinha uma série de coincidências, a mulher dele tinha o mesmo nome que eu, tinha filhas gêmeas, ele também. Aquilo foi fantástico, aí a gente ficou amigo e ele dirigia uma cidade chamada Hallel, H-A-L-E-L. E se encontra os arquivos dela ainda, ele faleceu e a entidade acabou. Mas tem os arquivos dela em espanhol na rede, que significa elevar-se, né? Elevar-se em hebraico. E eu estudei um monte de coisa lá, que não está nem no meu currículo. Se você olhar o meu currículo acadêmico, não está, porque isso foge. Isso é metafísica, isso é uma outra história. E essa flor da vida está ligada a isso. Elas são 19 círculos, tá? Completos, que ela tem o mesmo diâmetro, e mais 36 arcos circulares, que fazem vários desenhos que aparecem em flores, por isso são chamados de flor da vida. E os que defendem o uso dela para meditação e para esse relaxamento, para essa ligação, dizem que ela ajuda a isso. E há uma representação, por que eu falei em Cabala? Há uma representação da árvore da vida dentro desse símbolo. Tá? Mas foge um pouco dessa questão científica. Tá? Essa é uma questão mais metafísica, está ligado a esse estudo. Não há uma comprovação. Ela está além da física, ela está além do método científico. Então, isso é muito mais está ligado à própria experiência, né, do sujeito, que ele pode experimentar, ele deve experimentar. E como eu falei, não é que está pelo método científico comprovado que isso significa que ele está correto e outras coisas não estão. Isso não pode ter esse significado, porque historicamente não é assim, e nós temos várias questões como seres humanos, né? Sim. E, professor, nós podemos conhecer sobre as concepções da geometria sagrada relacionadas às diversas civilizações através das suas construções sagradas. Você pode comentar conosco os conhecimentos que nós podemos obter através da análise dessas construções? Vou fazer uma passagem assim rápida.
todo esse tema, como a gente já tinha falado, ele é um bocado extenso. Nós temos desde do Neolítico, naquelas construções, a gente pode entender aquelas concepções, porque vou citar bem esse exemplo, que é algo que eu conheço razoavelmente bem. Tá? Eles não deixaram nada escrito para nós. Aqueles povos neolíticos que construíram Stonehenge, por exemplo, que é o sítio mais famoso do mundo, que construíram em Calçoene, aqui no Brasil. Nós temos um sítio desses aqui no norte do Brasil. Que construíram isso, eles não deixaram nada escrito para nós. Mas nós conhecemos as tradições que lidaram com eles. Por exemplo, dos celtas, nas Ilhas Britânicas, por exemplo. Então, a gente conhece aquele significado, as relações deles, que parece que nos são estranhas, mas é que a gente vai ver que a maior parte das catedrais, dos templos cristãos estabelecidos na Europa, eles foram construídos em cima desses locais sagrados. Sabe? Esses locais, eles parece que marcam uma determinada fonte energética no decorrer dos séculos. Entra o povo, sai o povo, é uma continuidade, é uma série de conexões, conectando todo o cosmos, né? Conectando tudo. Então, a gente percebe, a primeira coisa que eu percebo é exatamente essa conexão entre o sagrado, o terreno, o transcendente, o humano, o que permanece, o que não é, o que é impermanente. A primeira coisa que você percebe nessas construções, a mensagem que quer passar, é essa. E a segunda, e talvez tão importante quanto, é a questão da transmutação, da transformação, da possibilidade de transformar algo profano em algo muito sagrado. E isso está expresso nessas construções com uma clareza, se você conseguir enxergar, muito grande. Bom, o professor já nos falou de Pitágoras, meio que comentou um pouquinho sobre a Grécia. Então, a nossa pergunta agora é: quais as contribuições das escolas filosóficas gregas para a compreensão da geometria sagrada? Em Pitágoras tem essas duas questões, né? Essa questão importante do número de ouro, dessa relação que aparece para os pitagóricos no pentagrama, né? Quem tiver a possibilidade de fazer o nosso curso, já vou falar adiantado, eu mostro matematicamente como é que se encontra esse número ali. Eu mostro a relação matemática no quadro. Pendurei um quadro e mostrei exatamente como é que é o raciocínio para encontrar esse número. Mas aí eu deixei para agora uma outra questão, que é a seguinte: para os gregos, tá, Pitágoras já dizia, tudo são números. Essa é uma expressão pitagórica, né? O que quer dizer? A matemática é a linguagem do universo. O universo está escrito matematicamente. Esse é o significado. E também existiam outras questões, que era a música das esferas, né? Que acreditava-se que o cosmos, o universo, é uma emanação, uma vibração, uma energia que dá origem a toda a materialidade, ao que nós chamamos de real, de concreto. Está ligado a toda essa emanação. E também a 5 sólidos platônicos, que era o tetraedro, o icosaedro, o dodecaedro. Então, esses símbolos simbolizavam os elementos que formavam o universo. E olha só, uma das teorias mais modernas para a concepção do universo é a teoria das cordas, que diz nada menos que o universo é formado de cordas que vibram e criam todas as coisas. Então, olha, tem uma interação bem forte ainda daquele pensamento grego. Então, a gente faz a análise e vê que muitas vezes o que nós consideramos tradição, isso não é ciência, está muito ligado ao que a gente concebe atualmente como científico. E agora vindo um pouquinho mais assim, temporalmente mais próximo, mas falando sobre o período medieval. Quais são as principais formas sagradas que nós podemos encontrar nas catedrais medievais e que conhecimentos a gente encontra ali associados? As catedrais, elas são um exemplo claro dessa ideia de transmutação. Ela vem em 3 camadas. As catedrais medievais são construídas assim, basicamente assim, em 3 camadas, que são a cripta, o que é subterrâneo, que significa a vida, a morte, a ressurreição, as idas e vindas a esse mundo material, o chão e o altar, que tem o significado da Terra, no sentido de planeta, da vida, no momento presente, nesse instante, e o alto,
com aquelas agulhas maravilhosas que tem nas Notre-Dames da França, com aquelas agulhas que significam essa ascensão. Isso é básico, né? Quando tu fala em catedral, a primeira coisa que vem isso. Mas existem símbolos de alquimia diversos nas catedrais. Por quê? Os construtores dessas catedrais, eles estão na origem de algumas sociedades modernas, sociedades discretas. Naquela relação entre o mestre, o pedreiro, o carpinteiro, na sua guilda de construtores, os segredos que eles colocavam nas construções, eles estão na origem dessas sociedades. Então, eles sabiam outros segredos, eles tinham outras informações que não eram passadas publicamente, a não ser de boca para ouvido dentro das suas próprias instituições, que estão expressas naqueles desenhos, naquela geometria, naquela arquitetura. Se você vai a Paris, existe a saída do caminho de Santiago francês, que sai de Paris, ele sai de uma torre de La Boucherie, que foi financiada por Nicolas Flamel. E eu fui na casa do Nicolas Flamel, eu fui na casa, lá vi como é que é, tem aqueles símbolos de alquimia que ele colocou. Então, essa gente estava toda ligada, o Flamel financiava essas obras. E eles colocavam essas ideias ali dentro. Então, ela tem toda uma tradição, além da própria tradição cristã, porque era a igreja cristã que estava financiando. Mas os construtores aproveitaram e colocaram esses saberes, né, tão válidos quanto, ali naquele desenho, naquelas estruturas. E se temos o conhecimento geométrico sagrado presente nas catedrais, nós também encontramos esse mesmo saber, se nós pensarmos, né, entre os árabes nas mesquitas? Não sei, mas a estrutura ela é diferente, tá? Primeiro, eu vou começar por aquilo que a maior parte das pessoas sabe. O muçulmano ele reza 5 vezes por dia em direção à Meca. Na realidade, não é a direção à Meca, é a direção da Kaaba, que é um cubo sagrado que eles têm, que está em Meca, que ele é anterior ao islamismo. Então, como é que se define isso? Da minha cidade, onde eu moro, eu sei como é que nós temos na família uma amiga muçulmana, que era indiana, ela nasceu na Índia, mas era muçulmana. Então é fácil, a gente olha o nascer do sol, um palmo para a esquerda, lá está Meca. Ela ensinou para a gente, da nossa cidade, é assim que você calcula. E esses são os métodos, né? Porque, obviamente, dependendo do lugar que tu está no planeta, está a direção de Meca, né? Ela não é uma direção fixa, depende onde... o cara está em Nova York, a direção é outra. Mas dentro da mesquita, tem um local demarcado para o sujeito sentar e fazer as suas orações, que ele está voltado para Kaaba e Meca. Esse é o mais óbvio que a gente percebe de olhar sem saber muita coisa. Agora, nos padrões geométricos muçulmanos, que eles não têm uma proibição, mas eles evitam a reprodução de imagens, não é uma proibição, mas é para ser evitado, e daí acabou virando uma proibição. Mas não está expresso nos livros sagrados deles que é proibido. Está para evitar. Então, eles, nos padrões de relação entre mudanças de cores e mudança de um desenho para o outro, eles expressam várias ideias desse tipo. Então, a geometria sagrada das mesquitas e dos padrões árabes, dos arabescos, aqueles desenhos... Eu tenho um tapete aqui, está longe, eu tenho um tapete de oração, e eu ia mostrar para vocês agora. Naquilo ali, naqueles desenhos, naquelas transformações de um para o outro, transformações até de cores, estão essas relações expressas. Ela não é tão explícita, ela é mais implícita, aí precisa saber um pouquinho para poder compreender como é que esse conhecimento está descrito ali. Mas tem também. Com certeza. E, professor, nós teremos, então, contigo um curso pela URSI, né, sobre a geometria sagrada. O que a gente pode esperar sobre esse curso? Muita conversa sobre várias tradições. Nós vamos falar sobre os megalitos, nós vamos mostrar esses números matematicamente, como é na Grécia, vamos falar sobre a orientação das pirâmides do Egito, vamos falar sobre os 3 templos, os grandes templos do judaísmo: o primeiro templo, o templo de Salomão, o segundo templo, que ainda tem só um pedaço dele que está de pé lá, e o terceiro templo, que está descrito no livro do Apocalipse, está descrito também pelo profeta Ezequiel, onde foi que Isaac Newton foi buscar as suas conclusões sobre qual é o tamanho do mundo.
Ele disse, depois que fez o seu trabalho, que ele descobriu qual era a circunferência da Terra porque ele achou esses números lá. Olha, ninguém descobriu como. Eu tenho dedicado bastante tempo para isso. Então, nós vamos ver várias coisas desse tipo, bastante interessantes, sempre com esse fundamento. Nós estamos tratando de um curso de uma universidade, desse tratamento da questão científica, né? O que foi dito, o que está cientificamente comprovado, porque, por ser uma universidade, nós temos que estar atentos a esse método. Mas vamos falar sobre o Islã, sobre os gregos, sobre os fractais, enfim, nós vamos dar um passeio, uma volta gigantesca sobre esse assunto. Né? Então, é um curso que a gente começa agora dia 17 de maio, né, professor? Então, vai poder realmente fazer um grande passeio dos temas que nós tratamos aqui agora. Eu falo no curso, eu vou repetir agora. Às vezes essas pessoas me perguntam qual é a sua religião, o que você acredita, e eu me coloco como sujeito que tem dificuldades para me definir. Já tive facilidade. Hoje eu não saberia dizer. Porque eu admiro muito essa relação. Eu acho que essa relação ela transcende a denominação religiosa. Ela transcende isso. Quando você vê o sagrado, por exemplo, eu tenho essa sensação que a minha alma se ajoelha diante dessa presença, independente qual é a denominação que nós estamos tratando. Enquanto tu vê uma roda do Dharma, a ideia das mandalas no budismo, edifícios que foram feitos baseados em mandalas, os templos japoneses, tudo isso a gente vai falar no curso, como é que eles foram construídos. Olha, não é possível que uma pessoa que se considera de mente aberta como eu, propenso a essa discussão, a esse debate e principalmente ao estudo dessas ideias, que não sinta essa presença sagrada, essa vontade de ascender a algo, quem sabe, melhor do que a gente tem aqui nesse solo de catedral que a gente vive. Com certeza. Frater Celso, agradeço muito sua participação conosco, né? Aprendi muito contigo, como foi da outra vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Fica aqui esse convite. Eu convido você que está assistindo a gente para participar desse curso. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender várias coisas. E nós também, na interação com você, quando você interagir conosco, mandar, trazer suas ideias, o seu conhecimento, nós também, com certeza, estaremos aprendendo muito. Agradeço muito. Obrigado a você. Um grande abraço, paz profunda a todos. Obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!